Olá, alunos. Bom dia. Bom dia, e nós vamos iniciar aqui a correção, das atividades do livro relacionadas ao registro formal e informal. Então vamos ver, começando na página 105. Número 1. Releia um trecho da carta de Miguel para Arthur. Essa grana vai chegar na hora certa, porque mês que vem vai ter a festa junina do colégio e eu preciso de dinheiro para curtir, Estão comentando que vai ter até touro mecânico, coisa bem maneira mesmo. Tô a fim de chamar a Lu para ir comigo, ver se não enrola para mandar notícias. Estou enviando uma foto do nosso último jogo e a gente perdeu, mas está todo mundo animadão na foto. Bom, aí é um trecho da carta de Miguel para o Arthur, E vocês podem ver aí que a conversa deles é uma forma simples, contendo gírias, como as palavras grana, curtir, estão comentando, coisa bem maneira, tô afim, vê se não enrola e animadão. Então, essa maneira simples de um se referir ao outro, fazendo os comentários a respeito do assunto na carta, mostram a informalidade, a simplicidade na escrita, ou seja, no dia a dia, do nosso cotidiano. Então, vamos à pergunta da letra A. Miguel utiliza algumas expressões que indicam uma situação comunicativa informal, de forma simples, do dia a dia, como a gente conversa com os amigos, com os familiares, com os parentes, Então, que exemplos comprovam essa afirmação dentro desse trecho aí da carta? Então, são as palavras que eu falei para vocês, A grana, que significa o dinheiro, curtir, quer dizer, aproveitar, não estão comentando, ao invés de falar estão comentando da forma correta, segundo a língua portuguesa, foi abreviado para estão, para tão. Coisa bem maneira, uma gíria aí maneira, que é legal. Tô afim, ao invés de dizer estou afim, colocou abreviado, tô afim. Vê se não enrola, quer dizer, vê se não demora, para responder. Tô animadão, quer dizer, cheio de coragem, Então, essas são as presenças, das palavras do registro informal, certo? No dia a dia que as pessoas podem falar entre si com muita intimidade, amigo para amigo, então para parente. Uma pessoa que a gente não tem intimidade, a gente não pode ter essa intimidade toda. Então, vamos ver a resposta. Grana, curtir, coisa bem maneira, estão comentando, tô afim, vê se não me enrola e animadão. Vamos para a letra B. Em que situações e com quem é adequado utilizar esse registro? Bom, dessa maneira de falar aí, a forma oral, ou então na escrita, com intimidade, a gente pode falar com os amigos e familiares no dia a dia, com intimidade, certo? Então, em conversas com amigos e familiares e em outras informações do dia a dia. Continuando. Número 2. Até agora, leia o trecho a seguir. Especialmente conhecido como o criador da lâmpada incandescente, Thomas Edison, que criou a lâmpada, foi responsável por vários dispositivos importantes para a trajetória e desenvolvimento da humanidade. Nascido em 11 de fevereiro de 1847, Edison sempre estudou por conta própria e sua experiência como autodidata colaborou para torná-lo um dos maiores inventores e empreendedores dos Estados Unidos. Observa aí que o registro mudou. É um registro formal, Porque se refere a uma apresentação de uma publicação de caráter científico,
ou seja, relacionado a ciências, ou a filosofia, a história e tecnologia. O público-alvo são os leitores em geral. Então não pode ser escrito de qualquer forma, de uma forma mais simples. Tem que ser mais rebuscado, seguindo as normas padrão da língua portuguesa. Então esse trecho aí está no registro formal, diferente do de cima da carta entre Miguel e Arthur. Então pergunta, que tipo de registro predomina nesse texto? Ou seja, é o registro formal. Qual é a relação entre esse registro e o local onde o texto foi publicado? Vamos ver. É um registro formal. O site da revista Galileu, né? O site da revista Galileu apresenta publicações de caráter científico, como artigos sobre ciência, filosofia, história, entre outras áreas da ciência e da tecnologia. E por apresentar assuntos menos descontraídos e ter como público-alvo os leitores em geral, o registro predominante é o formal. Não pode ser de qualquer maneira, porque aí mostra um artigo, né, científico, provando a capacidade de Thomas Edison, né, na descoberta da lâmpada, certo? Então vamos agora para a próxima pergunta, da página 106, número 3. Observe outro tipo de registro aí, vamos ver se ele é formal ou informal. Leia um diálogo entre o grandão Rato Rutter e Nick Náusea. Observa aí. Ele começa, forneça-me esta guloseima láctea, que no caso aí é o queijo, né? Mas ele fala de uma forma formal, no registro formal. E o ratinho não entendeu nada. Que? Aí ele repete, ceda-me essa substância lacticinosa, né? Ou seja, o queijo. Como o outro continua sem entender. E no final ele fica nervoso e diz, daqui essa gororoba. Aí ele fala, né, de uma forma informal e o ratinho entende, agora sim, né? Então observe que no primeiro quadrinho o registro foi formal, o segundo foi formal e o terceiro informal. Foi a partir de onde houve um entendimento, porque o linguajar foi simples, de forma de registro informal, tá? Então na letra A, nos 3 quadrinhos, Rato Rutter faz o mesmo pedido para Nick Náusea. Mas por que Nick Náusea não entendeu o pedido do Rato Rutter desde o início? Porque ele empregou um registro formal demais para ele entender, né? Então, resposta. Porque Rato Rutter empregou um registro muito formal para ele difícil, né? De difícil entendimento. Vamos ver a letra B. O que quebra a expectativa do leitor na tirinha? O fato de Nick Náusea só entender a mensagem quando é empregado a expressão própria do registro informal e também o grito, né? Então, ele só passa a entender no final, quando a linguagem formal se transforma em informal e para ele passa a ser entendida. Então, o fato de Nick Náusea só entender a mensagem quando o Rato Rutter emprega uma expressão própria do registro informal e o grito, né? Vamos continuar. Letra C. Que palavras indicam informalidade nessa tirinha? E o que elas significam? A palavra gororoba, ela indica um registro informal. Significa queijo, né? Comida, alimento. E daqui, quando ele usa daqui, que é a forma contraída da expressão da aqui, passa para cá o queijo. Então, resposta das palavras que vêm no registro informal. Gororoba, que representa o queijo, né, o alimento e a comida deles, que é a forma contraída da expressão daqui, e a forma daqui. Ao invés de falar, me dá aqui, dê-me aqui, ele botou daqui tudo juntinho, né?
Então aí passou a ter entendimento. Na letra D, que outras expressões foram empregadas por Rato Rutter para indicar o que ele estava querendo? Então, outras palavras no sentido formal. Guloseima láctea, né? E substância lacticinosa, não é isso? Então, as palavras que ele não entendeu foram guloseima láctea e substância lacticinosa, que significam o quê? O queijo mesmo, né? Mas de uma forma, de um registro formal. Então, ele não entendeu. Letra E. Onde você vive, quais outras expressões informais são usadas com o mesmo sentido de gororoba? É uma resposta pessoal, mas pode aparecer como bucha. Gororoba é uma bucha, é um grude, dá esse grude aqui, uma mistureba e um rango, dá o rango aí. São as gírias, mostrando a informalidade. Agora vamos para a página 107. Número 4. Leia o trecho a seguir. Blog da Marina. Oi, gente. Desculpem porque eu demorei a voltar. Mas aconteceram milhões de coisas. O micro deu pau. Entrou um vírus daqueles. Foi pro concerto e fiquei ilhada todo esse tempo, morrendo de saudade de vocês. Puxa, como é tudo sem graça sem o meu blog. Né? E foi um recado pequeno também passado aí, né? Marina passou. Agora vamos para a letra A. Registre as informações sobre o contexto de produção do texto. Quem escreve esse pequeno trecho aí? Marina, não é? Então vamos lá. Para quem ela escreve? Para os leitores do seu blog. Então, resposta para os leitores do seu blog. Qual é o objetivo dela ter escrito? Para compartilhar informações pessoais cotidianas do dia a dia. Então, o objetivo foi de compartilhar informações pessoais cotidianas. Outra pergunta. Por que meio a mensagem é transmitida? Pelo post, né, de blog. Então, pelo post de blog. Qual é o assunto? Justificativa pela ausência no blog nos últimos dias. Então, o assunto, ela está se justificando, né? De ela estar ausente e não estar escrevendo no blog nos últimos dias. Vamos agora à letra B. Que relação tem a situação comunicativa e o registro predominante? A situação comunicativa aí caracteriza uma situação informal, bem simples de se escrever, né? Por isso o registro predominante é o informal, bem leve, bem simples. Então a situação comunicativa caracteriza uma situação informal, por isso o registro predominante é informal. Vamos agora à correção do número 5. Leia o bilhete a seguir e observe a sua estrutura. Então, o bilhete é: Oi, Manu, beleza? Tô afinzão de ver aquele filme de super-herói. Acho que vai estar irado. Topa aí depois da escola? Rafa, ele assina. Esse pequeno recado aí é chamado de bilhete. Ele é diferente da carta. A carta é maior, né? A carta tem vários itens para serem preenchidos e feitos, desenvolvidos, né? O bilhete não. O bilhete, como a pessoa está próxima a outra, não precisa de tanta formalidade. Então, qual é a semelhança e a diferença entre um bilhete e uma carta? Então, vamos lá. A semelhança entre a carta e o bilhete. A carta e o bilhete têm por objetivo comunicar algo a alguém. Tanto a carta como o bilhete passam uma mensagem para alguém, né? As diferenças entre elas é que a estrutura da carta é mais detalhada, tem local e data, tem saudação, tem o corpo do texto, tem a despedida e a assinatura. E o bilhete não costuma apresentar nem local nem data,
pois geralmente ocorre entre pessoas que estão próximas. Então é essa a diferença entre ambas, né? O local e data não tem no bilhete. E outra coisa, a mensagem é bem curtinha, porque as pessoas estão próximas. É a mesma coisa vocês estarem na sala de aula, mandarem um bilhetinho para a colega que senta à frente de vocês, ou lá no final da sala, estão próximos. Não precisa de tanta formalidade, ok? Vamos à letra B. Explique o tipo de registro empregado no bilhete acima. Bom, esse bilhete é um bilhete de amizade entre pessoas que se têm intimidade, como os colegas entre si, né? Ou familiares. Então é empregado o registro informal. Inclusive aparecem gírias aí, né? É bem simples. O bilhete trata de assuntos cotidianos e apresenta relação de amizade. O registro predominante é o informal. Continuando. Página 108, número 6. Imagine a seguinte situação. Você acorda doente e não pode ir à escola. Como você escreveu um bilhete avisando seu professor e outro avisando um amigo? Lembre-se de empregar o registro adequado à situação. Ao professor tem que ser no registro formal. Formalidade, né? Porque ele vai observar seus errinhos gramaticais, ele vai observar sua concordância, se você está escrevendo direitinho. Já para o amigo é de forma de registro informal, simples. Então, essa resposta aí é uma resposta pessoal, que eu depois vou olhar de cada um, tá? Para ver como é que ficou. Então, por exemplo, possível resposta para um bilhete para o professor. Caro e prezado professor fulano de tal, escrevo-lhe comunicando a minha ausência na aula de hoje por motivos de saúde. Não poderei ir, né? Estou acamado. Então, observa que você fez o bilhete simples, mas de uma maneira formal, né? Empregando a linguagem, o linguajar correto da língua portuguesa. Já do colega poderia ser assim. Oi, querido amigo, beleza? Poxa, que pena, hoje não poderei ir à escola, estou dodói. Beijos, fulano de tal, tá? Então, de uma maneira de registro informal. Então, agora vamos... um dos textos é escrito em registro formal para o professor e o outro em registro informal para o amigo, tá? Agora, outra perguntinha. Que diferença você percebeu entre os bilhetes? Então, a resposta é essa, né? Que uma você vai ter que fazer de forma informal para o colega e de forma de registro formal para o professor. Vamos ao número 7. Leia as frases a seguir com um colega e assinale o tipo de registro predominante em cada um, se é formal ou informal. Pedimos a Vossa Senhoria que invoque a colaboração desta entidade a fim de permanecermos atendendo os enfermos que nos pedem auxílio. Bom, lógico aí, de cara é um registro formal, tá? É o de registro formal. Pedimos ao Senhor que solicite ajuda. Aqui tem as duas colunas, então a primeira vai ser formal. Pedimos ao Senhor que solicite ajuda dessa entidade para que possamos continuar atendendo os doentes que nos pedem ajuda. Aí também foi de registro formal, né? Não teve um erro de língua portuguesa, não teve gírias e foi de forma séria. Outra, terceira, o senhor sabia desde o princípio dos reais propósitos do pretendente. Queria apenas o seu patrimônio, o seu dinheiro, nada mais. Então aí também continua de registro formal. Você sabia desde o começo das intenções do cara
queria só o seu dinheiro, mais nada. Então aí já é informal, pela presença do cara. Outra, nós sabemos que a operação foi bem sucedida quando o médico responsável nós saberemos que a operação foi bem sucedida quando o médico responsável nos informar. Então aí está de registro formal. A gente vai saber se deu tudo certo na cirurgia quando o doutor vier avisar. Então aí é um registro informal, ok? Agora pensem em que situações cada frase poderia ter sido usada, né? Depois apresente aos demais colegas. Então, isso aí a gente depois vai ver a opinião de cada um de vocês, tá? Então, gente, terminamos aqui a correção das atividades do livro, certo? E eu peço a vocês que olhem novamente o vídeo correção, preste atenção, olhem as respostas de vocês para comparar se estão certinhas mesmo, tá? E estudem. Um beijo, bom dia para vocês. Tchau.